Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Nós vamos falar sobre um problema, ou melhor, sobre investimentos e problemas que vão afetar diretamente a população de Teresina. Nós vamos falar sobre os investimentos no setor de abastecimento de água e esgoto. Vamos conversar com a diretora-presidente da Águas de Teresina. Nós vamos falar com Carol Serafim. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo, Douglas. Agradeço demais o espaço e também o André Feitosa pelo convite. o prazer é todo nosso em tê-la aqui. Bom, a gente queria começar pelo começo. Vamos começar falando de investimento. A gente sabe que esta área de abastecimento, de saneamento básico, é uma área que requer muito investimento, muito recurso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são os planos? Primeiro, falasse um pouco do que já foi investido e quais são os planos da empresa para 2025. Acho que o primeiro de tudo, a gente está aqui num desafio, né, de empreender saneamento em uma cidade como Teresina. A gente está falando aí de quase 1 milhão de habitantes, a gente atua na área urbana e desde 2017. A gente tem investimentos gigantescos que foram implementados desde o início da operação. Da ordem de? A gente tem mais de 1 bilhão de investimento. E temos para os próximos 5 anos mais de 800 milhões de investimento. Só esse ano, por exemplo, nós tivemos 200 quilômetros de rede implantadas em Teresina. Então, é muita obra, muito investimento, é muito benefício para a população. Com os investimentos que já foram feitos, com o que a empresa já pegou, o que falta ainda para atingir 100% da população de Teresina? Bom, nós temos metas estabelecidas contratual e vinculadas também à lei do saneamento, que a gente chama de Marco Legal do Saneamento. Teresina, em 2017, ela tinha um problema crônico de abastecimento de água, sobretudo na época do BR-Obroc. A gente sabe que é a nossa época mais quente. A demanda aumenta que bastante. Sazonalmente a gente gasta, né? A gente usa mais água para se refrescar e para fazer suas atividades no dia a dia. E com isso a gente conseguiu, em 2020, com os investimentos na ETA-Sul, que é a estação de tratamento de água, o lançamento da ETA Norte, a instalação de boosters, que são bombeamentos de água, melhorar em milhões de litros o abastecimento de água na cidade, sobretudo ali no Dirceu e Petrônio Portela, que eram áreas bem críticas. A gente melhorou isso e universalizou para toda a área urbana. Então, toda a área urbana de Teresina, que é a nossa área da concessão, que a gente fala, né, a área que a gente tem obrigação de atuar, tem água já na sua torneira bem tratada, com regularidade desde 2020. Então, esse problema crônico foi resolvido. E a gente tinha a questão do desafio do abastecimento, do esgotamento sanitário, que quando a gente assumiu tinha 19%. Hoje a gente está falando de mais de 60% de cobertura de esgoto na cidade. Um avanço significativo, né? Um avanço relevantíssimo para a cidade, para o meio ambiente, para as pessoas, para a saúde e para a dignidade da população. Então, é um trabalho aí árduo que vem sendo feito, e ele é paulatino, né? Porque as obras elas vão avançando ano a ano. E a gente teve o nosso marco, né, de meta contratual esse ano de 59%, nós atingimos aí com mais de 59%. Em 2028, nós chegamos a 80% de cobertura de esgoto na cidade. Então, mais um avanço, né, mais um salto para Teresina. E aí, quando você fala assim, mas como é que a gente está conseguindo mensurar essas melhoras? Eu vou dar um exemplo. Não. Do ponto de vista de saúde, isso saiu no ranking, né, recentemente. Teresina ela tem uma redução de índices de dengue de mais de 60% e mais de 94% de questões de hospitalização relacionadas a chikungunya. Estou falando só de dengue e chikungunya. Então, assim, é uma melhora assim, grande. E aí, com isso, né, a gente fala de água tratada, de esgoto coletado e tratado, devolução para o meio ambiente, mas não é um trabalho só da Águas de Teresina. Olha, eu estava lembrando, você falando aí, eu estava lembrando de um grande amigo, já falecido, um médico sanitarista, muito respeitado aqui. E eu ainda no início da minha carreira, e a situação do esgotamento de Teresina era precária, né? Isso lá atrás, há 30, 40 anos.
E ele me disse uma coisa bem interessante. Você está falando aí dos dados da chikungunya e da dengue, e ele me falava naquela época o seguinte, ele disse, Douglas, olha, sem água complica tudo, né? A saúde das crianças, sobretudo das crianças. Ele disse, olha, a população deveria ter essa consciência da importância da água. Por quê? Porque quando só o ato de você lavar as mãos, você já reduz 50% das doenças, sobretudo em crianças. E isso é um fato, isso é real, isso não é uma brincadeira, né? Ele não estava ali viajando, ele estava ali trazendo uma informação muito interessante. A situação mudou, a situação melhorou, mas ainda falta muito, né? Ainda temos muito caminho pela frente. Não é uma realidade somente de Teresina, é uma realidade Brasil, né? Aproveitando muito no grande. ranking do saneamento, do abastecimento, como é que nós estamos hoje? Hoje nós estamos em as melhores índices do Nordeste Teresina. É Teresina. Você tem, assim dá para comparar, por exemplo, com o Maranhão, com o Ceará, com a Paraíba? Sim, dá para comparar. Quando a gente consegue entrar ali pelo ranking do Instituto Trata Brasil, a gente consegue ver todos os indicadores, acompanhar a perspectiva do que aconteceu nos últimos 10 anos e qual é a projeção para os próximos 10 anos, né, com o avanço do saneamento, que melhora indicadores não só de saúde, mas de evasão escolar, de economia na cidade, até de aprovação no Enem. A gente sabe que aqui em Teresina até nós temos... Exatamente. Até em Teresina a gente tem uma questão de jovens talentos promissores aí que têm notas maravilhosas nos vestibulares e concorrem a diversos prêmios e concursos. E a gente consegue ver essas melhorias. Nesse trabalho, inclusive, com jovens, a gente tem diversos projetos sociais atrelados à educação para trazer essa informação, esse aculturamento para a população, principalmente para os jovens, para eles permearem isso. É o nosso futuro, Sim. né, esses jovens. Eles são né? reprodutores de informação, né? Com certeza. E de bons hábitos. Com certeza, com certeza. Bom, você falava aí na questão do avanço que houve, de salvo engano, de 17% para mais de 60% na questão do esgotamento sanitário da capital, não é isso? Bom, mas isso também teve, por outro lado, um entendimento da população de que a tarifa do esgoto estaria muito alta, que seria cobrado hoje em torno de 100% do consumo da água. É assim mesmo? E por que é assim? Vamos lá, Douglas. Primeiro eu vou fazer um passo atrás, né? Quando você me falou sobre um exemplo aqui, que as crianças lavam as mãos e reduziu em 50% as doenças. E quando a gente fala em saneamento, e falando só de água e esgoto, porque são 4 vertentes, né? Tem drenagem e resíduos sólidos que são tocados pela prefeitura em cada município. Os outros 50% eles estão aonde? Quando você tem uma água bem tratada que chega na sua torneira, e é uma necessidade básica, essencial para as pessoas, só que depois que você utiliza essa água, o que você faz com ela? E aí você vai rodar a cidade, essas águas elas estão rodando na sarjeta da cidade. E essas águas, que é de banho, que também é de descarga, que é de lavar roupa, lavar louça, elas estão passando na sarjeta. Isso é efluente, isso é esgoto. Isso. E isso leva a doença. Os outros 50% poderiam ser evitados se o seu esgoto estivesse conectado na rede já disponibilizada. Então, quando eu falo que não é um trabalho só da Água de Teresina, é um trabalho em conjunto. Coletividade tem que ser com os cidadãos. Essa conexão é responsabilidade de quem? Do usuário? Conexão é responsabilidade do usuário. Conexão no sentido de a minha fossa está aqui, a minha água servida, se não tiver na sarjeta, né, que muitas das vezes está, mas está ali dentro de casa para a fossa, eu pego essa fossa e conecto a rede de esgoto disponibilizada. E ligo Água de Teresina, 0800, 223 e 2000 e falo, Água de Teresina, eu quero conectar o meu imóvel. Já deixei ele aqui pronto, põe a ligação para mim, e aí a gente coloca a ligação.
Isso é importante para a gente evitar essa proliferação também de doenças e ripacidade. Orientar, né? O consumidor, porque às vezes a pessoa diz, não, a gente vai e conecta. Que trabalho é esse? E o material? Quem é que entra com o material? É isso que a gente precisa deixar bem claro para que as pessoas consigam entender em casa. Vamos lá, tem a ligação interna. A ligação interna é toda a responsabilidade do usuário. De fazer, de quebrar, de comprar os seus materiais e deixar no seu ponto. Qual é o papel da Águas de Teresina? Ela disponibilizou a rede de esgoto e aí eu quero fazer a ligação, eu ligo, né, 0800 223 2000 e peço a minha ligação de esgoto. E aí a Águas de Teresina tem um valor específico para essa ligação de esgoto que pode ser parcelado em diversas vezes conforme a orientação do atendente para o cliente. E ele vai lá e vai fazer o TIO, que a gente chama, que é um terminal de interligação. E aí a gente vai fazer essa ligação que já está composta nesse preço determinado pela agência reguladora, determinado no contrato, para que as pessoas consigam utilizar a conexão do seu imóvel com a rede de esgoto. Perfeito. Bom, estamos falando de reclamação, às vezes, eu posso usar o termo reclamação. Hoje eu vinha ouvindo o rádio e aí um ouvinte estava falando, não, porque eu acho bem interessante esse trabalho de ampliação da rede, realmente está levando água para os bairros, enfim, mas depois que coloca os canos, vamos supor, reparar o asfalto está deixando a desejar. Muitos lugares com muitas ondulações, às vezes fica até com declives, enfim. É possível melhorar isso? Sempre estamos aqui atentos, né, à execução das atividades, dos serviços pela nossa equipe. Seja uma obra de água, seja uma obra de esgoto, a gente tem equipes de controle de qualidade. Então, quando vem demandas, né, da população, falando, olha, não está bom, não está legal, e a nossa equipe também de fiscal de obra identifica, elas são refeitas. Então, é para serem entregues dentro da qualidade, porque a gente tem normas, né, de ABNT e normas de DENIT, de repavimentação para seguir, e isso é observado. E a gente está intensificando cada vez mais com um incremento da equipe de fiscalização para melhorar cada vez mais a prestação de serviço para os teresinenses. Carol, o setor corporativo também não foi de agora, mas eu estou lembrando aqui de umas demandas mais antigas com relação aos distritos industriais, tanto norte quanto sul. Eu estou incluindo o norte porque o prefeito eleito de Teresina, doutor Silvio Mendes, está falando em revitalizar aquela área lá. Como é que está a questão do abastecimento dentro desses distritos? Porque a gente sabe que a água é fundamental, sobretudo na indústria. Como acontece? Dentro de toda a área urbana de Teresina, há já água universalizada. Quando você vai para áreas fora da área de concessão, existe um ponto dentro do contrato que eles podem ser incluídos, né, se eles não tiverem, se esses distritos não estiverem dentro da área urbana, da área de concessão, existe a possibilidade de serem incluídos dentro do contrato mediante uma conversa poder concedente, que é o Estado, com o acompanhamento da agência reguladora, que é a ARCET, e o município, para que se tenha essa conversa, essa estruturação e isso seja incorporado no contrato e, com isso, redistribuído dentro das obrigações do contrato. Numa das reuniões do Movimento Empreender Piauí, teve até, eu não recordo agora qual foi deles, mas alguém reclamando que para chegar a água até a porta da empresa dele, a Água de Teresina estaria cobrando. Existe isso? Isso acontece? Bom, dentro do regulamento de serviço do contrato, ele estabelece que acima de 15 metros de distância da rede disponível de água, se eu preciso estender mais que 15 metros, o que passar disso é responsabilidade do cliente. E aí é feita a viabilidade, é feito os cálculos e apresentado ao cliente, que também tem a possibilidade de parcelar para ele conectar a rede dele. Então, geralmente, esses locais mais afastados, o que a gente chama de testada, né, de calçada até a rede, é muito superior a 15 metros.
e aí com isso gera essa diferença para ser executada. Bom, você estava falando aí numa espécie de trabalho social da empresa. Você estava falando na questão da educação. É só nessa área de parcerias com a educação, na área educacional? Não, a gente tem aí diversos projetos sociais implementados. A gente costuma dizer que a nossa operação ela vai além, né? Então a gente tem uma atuação muito voltada para as pessoas em situação de vulnerabilidade, afinal de contas, saneamento é para todos, a dignidade é para todos. Então a gente trabalha pessoas de vulnerabilidade para entregar, né, a tarifa social, que é o desconto de 50% na tarifa, tanto do serviço de água quanto do serviço de esgoto. Também trabalhar processos de educação e profissionalização, como parcerias que nós temos com o Senai e com o SESI, relacionado à formação de bombeiros hidráulicos, formação de várias naturezas conforme a necessidade daquela região. Então você traz a profissionalização, insere essas pessoas no mercado de trabalho e com isso você faz a economia também movimentar e faz a cidade crescer cada vez mais. A gente está aí apoiando o empreendedorismo, né? Sim. Nesse sentido. Temos a educação nas escolas, né? A gente leva a questão da saúde, nota 10. Também uma integração com lideranças comunitárias para agilizar e melhorar o diálogo por bairros, por setores, para além dos canais de comunicação que nós temos oficiais, mas isso também facilita o olho no olho, a conversa, o entender o que está acontecendo em cada setor, em cada bairro, para a gente é muito importante, porque isso nos ajuda a prestar um serviço melhor cada vez mais. E também nós temos aí projetos incentivados para levar educação, informação, interação, saúde para a população. Então não existe algo muito fechado, mas a nossa base de atuação é educação, saúde e trabalho. Eu acho muito importante e acho interessante demais essa questão da educação, porque a educação é o caminho para tudo, né? Nada, você não vai conseguir alcançar objetivo nenhum se você não investir na questão educacional. E nós temos a questão do desperdício, que eu acredito que seja um gargalo para vocês, né? Vocês já conseguiram resolver isso? A gente tem indicadores de redução de perdas, né, dentro do nosso contrato, que é melhorar os nossos sistemas e também trabalhar na fiscalização para evitar os furtos de água. Então, a gente tinha aí mais de 60% no início da operação e hoje nós já temos 31% de perdas. Ainda é muito, né? Ainda é muito, mas comparado com o que era... tinha e o que existe, né, na média nacional, a gente já está com uma redução considerável. Então, você tem aí uma recuperação, né, ou deixar de desperdiçar milhões de litros de água por mês, que significa mais de quase 10 mil piscinas olímpicas por mês nesse sentido. Então, é algo que a gente vem trabalhando na nossa operação, com os investimentos, com as melhorias, com a operação do dia a dia, né, de fazer manutenções preventivas e corretivas, e o trabalho educacional, né, de orientação para a população. Você vai tomar banho? Fecha, não desperdiça. Pois dentro desse trabalho de educação, tem esse foco de ensinar o jovem a não... Porque quem tem criança em casa sabe, né? Criança entra pro banho... Fica brincando. E a torneira aberta. Exatamente. Vai escovar o dente, escova o dente... Aberta. Tem toda essa preocupação também. Tem toda essa preocupação e também a orientação com relação a vazamentos internos, né? Por exemplo, aquela caixa acoplada do vaso sanitário, ele é ótimo para dar vazamento, né? E aí fica só aquela gotejando, às vezes você nem consegue perceber. Mas tem formas de você jogar pó de café, assim, para ver se está vazando, botar um papelzinho para ver se ele vai molhar. Essas orientações que os nossos agentes socioambientais vão dando conforme eles vão passando
nas casas, justamente para se evitar o desperdício, ter uma adequação também no seu consumo e na sua fatura, tanto do serviço de água quanto do serviço de esgoto, que eles são equiparados, né, às cobranças, quando você tem esses serviços disponibilizados em sua região. Então, assim, é um trabalho em conjunto, é um trabalho de orientação recorrente. Então, os nossos leituristas passam todo mês, quando tem a possibilidade, né, de contactar os usuários, eles passam informação, levam folhetos, temos os nossos sócios ambientais que vão passando nas cidades, nas áreas das obras e vão dando as informações antes, durante e depois das obras, sem contar as informações que a gente também disponibiliza nos nossos canais de comunicação, como redes sociais e site. Bom, essa parte de comunicação eu sei que melhorou muito, viu? A gente vê. Até quando você vê uma reclamação na mídia, já é aberto logo um canal com a empresa. Eu acho que nesse aspecto houve um avanço significativo. E a resposta, ela é imediata? Sim, a resposta é imediata. A nossa equipe está sempre de plantão. Nós trabalhamos, digamos aí, 24/7. Né? Afinal de contas, a gente presta um serviço essencial para a população e nós temos equipes disponíveis para atender as demandas que venham da população, da imprensa, do poder público, seja qual o canal que venha, né? Essa informação, a gente tem aí equipe para trabalhar, atender, resolver e dar a informação, né? Dar o feedback para o cliente nesse sentido. Essas obras que a gente vê aí espalhadas pela cidade, ela cessa o fornecimento durante a execução da obra? Não há. Depende do tipo de obra que se a gente está fazendo uma implantação de esgoto, o serviço de água ele está seguindo normalmente. Se você está reparando um vazamento, dependendo do vazamento, que é naquele ramal, que é o caninho mais fininho, ou numa adutora, que é uma rede maior, dependendo da obra ou do reparo que a gente vai precisar fazer, a gente precisa cessar o fornecimento de água, mas isso é informado para a população previamente, via mídia, via redes sociais, nossos sites, nossos grupos de WhatsApp também, e carro de som, para que a gente mantenha a população informada daquele período de manutenção, que no final vai trazer melhoria e uma melhor prestação de serviço para eles. A ampliação da rede de esgoto está andando no ritmo esperado, planejado? Sim, com certeza. Como disse, esse ano a gente entregou aí mais de 60% de cobertura de esgoto para a cidade, e a nossa próxima meta, apesar de ser em 2028, né, que é 80% de rede disponível de coleta e tratamento de esgoto, as obras não vão parar. Então, esse ano foram em mais de 200 quilômetros de rede, ano que vem também vamos estar aí no patamar de 200 quilômetros de rede e assim por diante, para a gente conseguir avançar, ampliar as estações de tratamento de esgoto também, para que a gente traga essa melhoria cada vez mais para a população de Teresina. A população do interior já pode sonhar com isso também? Então, a população do interior ela vai ser atendida pela nova concessão, que recentemente teve aí a licitação, que tão logo tenha a assinatura, tenha o início da operação assistida. E existe uma programação para quando isso deve iniciar, não? Essa licitação... Eu sei que você não está, digamos assim, não é questão de não estar autorizada, você não participou diretamente desse processo. É porque a Águas de Teresina e a nova licitação são empresas diferentes, com obrigações, digamos assim, obrigações e metas diferentes, e que elas estão aí seguindo o trâmite, a nova licitação está seguindo o trâmite para assinatura, aí tem um período de operação assistida e, com isso, o atendimento. Mas, em linhas gerais, ambas seguem o marco legal do saneamento, né, que é aí 100% de água e 90% de esgoto coletado e tratado, sendo que em Teresina o prazo é 2033 e na licitação é 2040, né, porque é uma autorização da legislação para essas que chegaram depois, digamos assim, né? Eu tinha uma pergunta aqui para você, que eu não sei se você vai saber responder, mas se não souber, Sim. Tudo bem. É com relação aos municípios que têm sistema de abastecimento próprio, chamado SAAI. Como é que vai ficar nesses municípios, já que foram
foi licitado os 24 municípios do Piauí. Foram 224. Foram licitados 224, que inclui, se eu não me engano, né? Eu não participei, a Gespisa e os SAIs. Então, todos esses 224 municípios vão ser atendidos e com essas interações, seja via Gespisa, seja via SAI. Perfeito. Bom, com relação, vamos falar ainda da questão da conscientização, que eu acho importante isso, porque ninguém pode desperdiçar, e sobretudo a água, né, que é um bem essencial. Um bem essencial, né? Assim, essas campanhas que a empresa promove e essas parcerias e esses projetos na área da educação, eles estão alcançando esse resultado na questão da conscientização mesmo, de cada um, não só do jovem, da criança, mas do adulto também? Sim, é um trabalho árduo, diário, incansável, e que nós temos como missão, né, trazer essa conscientização para a população. Como eu disse, a água é um bem essencial à vida. E as pessoas, quando isso aparece na torneira dela, falam assim, ai, graças a Deus, eu não preciso mais botar, por exemplo, uma lata d'água na cabeça ou encher um latão, porque eu não tenho, ou comprar água para beber ou cozinhar, porque eu não tenho esse serviço. Eu tenho esse serviço. E aí o trabalho de conscientização utilize de forma correta para as suas necessidades, não desperdice, mas também cuide para que ele siga o caminho correto, para ele não contaminar o meio ambiente, não contaminar a sua cidade, a sua família, a você, entendeu? Então, assim, é um trabalho de trazer as pessoas para a reflexão. E isso acontece diariamente, seja através das nossas informações, né, educativas que a gente lança nos nossos canais de comunicação, seja através da nossa equipe em campo, que diariamente está com a população. E em canais como esse aqui, da gente também reforçar isso, trazer essa reflexão, que é importante. Você chegou, você foi beneficiado com a água e agora você está começando a ser beneficiado com o esgoto. Então, vamos juntos trabalhar nessa integração, nessa interligação, para que a gente promova um bem coletivo para a cidade e para as pessoas. E com isso, a nossa cidade vai crescer e cada vez mais vai se tornar verde. Carol, a gente está falando de um assunto que é tão importante. Uhum. Eu estava lembrando aqui, há mais ou menos uns 30 anos, olha só, há uns 30 anos, eu hospedei na minha casa um casal de americanos. Uhum. E eu me lembro que eles ficaram assim, pestificados, se a palavra é essa, né? Porque eles abriram a geladeira e tinha garrafa de água. E eles não conseguiam entender por que a gente guardava água na geladeira. E eles se surpreenderam com a caixa d'água em cima da casa, né? E mais ainda, com uma fossa no quintal. E isso, hoje é que a gente, 30 anos depois, é que a gente começa a entender que isso realmente, nos países desenvolvidos, não existe e nem tem necessidade de existir. Porque hoje nós começamos a contar com uma rede de esgoto. Uhum. Porque hoje a gente começa a ter a segurança de que vai abrir a torneira e vai ter a água. Não é isso? Exatamente. Então, assim, quando eles falaram isso para mim lá há 30 anos, e olha que eu já estava militando na mídia, na imprensa, como jornalista, e eu não conseguia entender direito aquilo. Mas realmente deveria assustar um estrangeiro que chegava no Brasil, numa cidade como Teresina, que, sei lá, naquela época devia ter 500 a 600 mil habitantes, e se deparar com aquela situação. Ainda hoje nós temos o hábito de ter água na geladeira, né? Mesmo tendo filtro, mesmo tendo Mas é tudo. A cultura, né? A gente cresceu, foi criado nesse ambiente de cultura, de ter essa água na geladeira, de ter fossa no quintal. Algumas pessoas tinham poço no quintal, do lado da fossa, inclusive, que a gente chama de fosso.
E isso vem mudando. Assim, é algo que deveria estar no nascedouro de cada região, mas não é uma realidade do Brasil. Então, é um trabalho aqui coletivo, reforço, que a gente tem que fazer aí acontecer, né? Por outro lado, Carol, quem já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos, se depara com aquela situação que você sentiu sede, não abre nem a geladeira, vai na torneira e bebe da torneira tranquilamente. Aqui no Brasil a gente fala, e você falou em água potável, tratada. A gente pode fazer isso? É seguro fazer isso? Sim, nós temos, entregamos a água dentro de toda a regra de potabilidade necessária para a população. E isso chega no seu cavalete, né, no seu hidrômetro ali, dentro das regras necessárias para você fazer seu consumo. O importante, aí você falou sobre caixa d'água, né? É importante que todo mundo tenha sua reservação, mas todo mundo tenha a manutenção da sua reservação. Limpar, né? Exatamente. Limpar a sua caixa d'água a cada 6 meses, olhar Tampá-la. também, tampar, utilizar, verificar a boia para evitar desperdício e vazamento, para que você tenha dentro do seu encanamento, né, dentro de casa, das suas instalações hidráulicas, que chegue a água, mantenha a sua água limpinha, potável, direitinha, como a gente entrega no seu cavalete, no seu hidrômetro. Perfeito. Olha, nós estamos aqui entrevistando a diretora-presidente da Águas de Teresina. Nós estamos falando sobre os investimentos que a empresa tem feito aqui na capital. Nós também falamos sobre alguns problemas que ainda persistem, mas que, segundo a diretora, estão sendo providenciados a solução desses problemas. E nós estamos chegando praticamente ao final. Mas eu queria ainda acrescentar aqui uma última pergunta. Eu queria que você falasse, na verdade, né, sobre, deixasse uma mensagem sobre a importância do saneamento básico numa cidade como a nossa. Nós estamos aqui em Teresina e a gente chama de cidade verde, né? Ela está rodeada pelo Parnaíba, pelo Rio Poti, e temos orgulho disso, né? E temos o dever de cuidar, né, do meio ambiente, das nossas vidas, da vida das nossas famílias e promover o crescimento da nossa cidade. E o crescimento ele só vem quando infraestruturas básicas elas são disponibilizadas. E Teresina está tendo o privilégio, né, de ter o saneamento implementado. Então, ela tem água potável na sua área urbana, ela tem o esgoto avançando grandemente. E nós contamos com a população para que juntos a gente venha trazer essa transformação poderosa que o saneamento promove. Então, a gente pode aí cada vez mais alavancar Teresina através dessa infraestrutura básica que é o saneamento. É saúde, é qualidade de vida, é dignidade, é integração entre as pessoas. E esse é o convite que eu faço para a população de Teresina. Perfeito. Você é de onde? Eu sou carioca. Já se acostumou com o nosso frio aqui? Já. Eu já conheci um pouco Teresina. Vem cá, você sabe que bairro é esse aqui? Esse aqui é Ilhotas. Né? Esse aqui é o bairro Frei Serafim. Leva o seu sobrenome, né? Tem a Avenida Frei Serafim. A Avenida Frei Serafim, aqui também é o bairro Frei Serafim. Só que hoje, popularmente, praticamente ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem que tem esse nome, né? Na prefeitura é o Frei Serafim, para a população é o Ilhotas, porque fica aqui próximo aqui do Rio Poti, e aquela área ali era chamada de Ilhotas, muito tempo atrás, quando não havia nem a urbanização aqui, né? Mas, enfim, eu sei que você já está com bastante tempo aqui, mas seja bem-vinda, Teresina. Muito obrigada. Tá? Seja bem-vinda à nossa cidade, que é uma cidade que sabe receber muito bem. Nós, aliás, somos conhecidos pela nossa hospitalidade. Agradeço o acolhimento de todos. Bom, só lembrando mais uma vez que nós entrevistamos aqui a diretora-presidente da Águas de Teresina, Carolina Serafim, Carol, para a gente aqui.
e dizer que você pode e deve se inscrever no nosso canal, aqui no Move TV Web. Faça a sua inscrição, ajude a divulgar a boa informação no Piauí, a gente conta com você, tá bom? Carol, se você quiser acrescentar mais uma coisa para concluir a nossa conversa, que aqui eu costumo dizer que não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma conversa normal, né? Então, fique à vontade, essa câmera é sua. Tá bom. Douglas, primeiro eu agradeço, né, o nosso bate-papo e convido a todos que estão assistindo a nos seguir no @Águas de Teresina. E qualquer dúvida também, estamos disponíveis no 0800 223 2000 para toda a população de Teresina. E vamos juntos sanear Teresina. Foi bom ter você aqui. Obrigado. Obrigada. E você de casa já sabe, né? Compartilha essa entrevista, manda para o mundo e não deixa de se inscrever no nosso canal. Até o próximo Business Cast.